Estudos para concursos do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Eu vou falar agora dos capítulos dos recursos tribunais e vou tentar terminar o treco finalmente. Faltam 23 páginas. Daí eu vou ler o capítulo aqui dos recursos tribunais. Daí tem uma seção de disposições gerais. Tem uma seção dos embargos de declaração, que é um recurso também. Tem uma seção de agravo interno, que é outro recurso. E termina assim o capítulo de recursos. Depois tem um capítulo de recurso perante o Tribunal Superior, ou seja, quando vai para cima. Fala do recurso ordinário, fala do recurso especial e as disposições gerais. Fala do recursos especiais repetitivos. Essa aqui é um que eu achei engraçado. Do agravo de recurso especial. Fala do... Depois assim termina o treco dos recursos, né? Esses 3 recursos, 5 recursos. Depois fala da restauração dos autos. Depois disposições comuns aos processos. Depois começa a falar tem um capítulo de prazos. Mas deve ser, eu não sei que prazo aqui. Deve ser prazos dos processos, já que é depois do treco dos processos. Quer dizer, dos trecos comuns dos processos, né? Volta um pouco. Das disposições comuns aos processos. Isso. As disposições comuns aos processos, depois os prazos que devem ser dos atos processuais comuns, né? Depois tem citações, intimações, notificações e comunicações. E depois disso tem as citações, intimações, notificações e comunicações. Depois disso tem o quê? Que droga! Pronto. Não, pronto. Desconfortável. Pois tem um capítulo de audiências. Ah. E depois do capítulo de audiências, tem um capítulo que foi revogado inteiro. Depois tem um capítulo da tutela provisória. Um capítulo da fase de cumprimento da decisão condenatória. Um capítulo dos sistemas eletrônicos de processos judiciais administrativos. Que bom, na verdade isso aqui tem bastante chance de cair na prova se sair, né? Da súmula, que eu não sei o que é. Depois disso, finalmente termina esse título aí de recursos e outras coisas, né? Daí começa o título 4, da apuração das eleições e da expedição dos diplomas. Isso aqui é praticamente o final do regimento. Apuração das eleições e da expedição dos diplomas. Final, né? Daí tem títulos de secretaria, que é um cara super importante do trecos eleitorais. Depois tem as disposições finais e transitórias. Com as disposições finais e transitórias, termina, obviamente, né? Porque sempre tem as trecos terminam nas disposições finais e transitórias. Agora, voltando lá para o começo, lá daquele recurso, os recursos, né? Qual era mesmo? Era 50, assim, 130, alguma coisa? 140, 150, gravo interno, embargo de declaração, recursos no tribunal. Achei.
Pronto, vamos lá. Tentar terminar tudo de uma vez só. Acho que vai dar 1 hora e 15, 10 minutos praticamente para terminar isso aqui. Dos recursos do tribunal. Disposições gerais. A frasezinha de motivação. Eu passei no Tribunal Regional, no concurso do Tribunal Regional Eleitoral e fui nomeado super rápido. E melhorou muito a minha vida. Aí eu fui muito bem na prova do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e gabaritei regimento interno. Sabe, normalmente tem umas 2 perguntas de regimento interno, né? Bom, no tribunal, o processamento e julgamento dos recursos interpostos contra suas próprias decisões e as dos juízes ou juntas eleitorais observarão o que dispuserem o Código Eleitoral ou outras leis especiais, resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, atos normativos deste tribunal, como este regimento, e subsidiariamente as normas processuais civis e penais. Tais atos sem conteúdo decisório não caberá recurso. Os recursos eleitorais não se sujeitam a preparo. Distribuído o recurso, independentemente do despacho, os autos serão cometidos à Procuradoria Regional Eleitoral para a emissão do parecer no prazo de 5 dias. Os autos irão, todavia, à conclusão do relator nas seguintes hipóteses: irregularidade e existência de pedido e recurso interposto. Irregularidade na representação processual de qualquer sujeito do processo. Existência de pedido de tutela de urgência ou de concessão de efeito suspensivo, recurso interposto em face da decisão proferida em prestação de contas, cumprimento de sentença ou execução fiscal. Na sequência, os autos terão cursos nos termos da legislação processual aplicável. Na hipótese da decisão proferida pelo tribunal será anulada pelo Tribunal Superior Eleitoral com a determinação de novo julgamento, a Secretaria abrirá conclusão ao relator assim que os autos forem devolvidos pela instância superior. Dos embargos de declaração. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão do ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o membro ou o tribunal de ofício ou a requerimento, corrigir erro material. Os embargos de declaração serão opostos no prazo previstos em lei em petição dirigida ao juiz ou relator com a indicação do ponto que lhes deu causa. O relator intimará embargo para querendo manifestar-se no prazo legal sobre os embargos opostos caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Após a manifestação dos embargos ou o discurso do respectivo prazo, a Secretaria abrirá vista à Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação quando esta figurar como fiscal da ordem jurídica. O julgamento dos embargos compete ao relator quando opostos contra decisões monocráticas e ao plenário quando opostos contra acordão. O relator solicitará a inclusão do processo em pauta no prazo de 5 dias para julgamento dos embargos. Os embargos serão incluídos na primeira pauta de julgamento possível, observada a regra do artigo 63, caput do inciso súmula artigo 63, caput, parágrafo 3, inciso 3 do próprio regimento, que eu não vou voltar lá para ler o que está escrito lá. A relatória dos embargos perante o plenário caberá ao membro que houver redigido o acordão. Se houver deixado de integrar o tribunal ou se afastar por prazo superior ou 15 dias, o membro prolator da decisão ou o redator do acordão embargado será substituído pelo membro sucessor ou substituto da cadeira. Se o afastamento for inferior a 15 dias, o julgamento aguardará o retorno do relator, salvo em caso de urgência em que será observado o procedimento do parágrafo anterior. Caso a decisão embargada tenha sido proferida pelo membro substituto, os embargos devem ser a ele encaminhados, caso ainda integrante a corte. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de outros recursos. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo relator se demonstrada a probabilidade de provimento de recurso ou sendo relevante a
fundamentação se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, a, e, a, e, a. O membro ou o tribunal em decisão fundamentada condenará os embargantes ou condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2 salários mínimos. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10 salários mínimos. Na hipótese de inexistir a figura do embargado, a multa de que tratam o 2 e 3 será destinada a fundo partidário. Sobre agravo interno agora. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o plenário. O prazo para interpor o agravo é de 3 dias contados da intimação da decisão. Na petição, o agravo interno, o agravante impugnará especialmente os fundamentos da decisão agravada. O relator mandará intimar o agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 3 dias. Após a manifestação do agravado ou o decurso do respectivo prazo, a Secretaria abrirá vista à Procuradoria Regional Eleitoral para a manifestação, quando este figurar como fiscal da ordem jurídica. Se o relator não reconsiderar sua decisão, levará o agravo a julgamento pelo órgão colegiado como inclusão em pauta. As regras do 4 e 5 do artigo 157 aplicam-se no julgamento de agravo interno. Agora, sobre os recursos perante o Tribunal Superior. Recurso ordinário. É um capítulo e agora seção 1, recurso ordinário. Caberá recurso ordinário contra a decisão do tribunal que... Três coisas. Que... Versar sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. Anular diploma ou decretar a perda do mandato eletivo federal ou estadual e a denegar habeas corpus, mandato de segurança ou habeas data ou mandato de injunção, né? Ou seja, cabe recurso ordinário contém contra-remédios. O prazo para interpor o recurso ordinário é de 3 dias contado da intimação da decisão, devendo ser intimado o recorrido quando for o caso, para oferecer contrarrazões ou no mesmo prazo, decorrido o prazo, com ou sem as contrarrazões do recorrido, os autos serão remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Recurso especial, subseção, disposições gerais. 164. Caberá o recurso especial contra a decisão do tribunal quando for proferida a expressa exposição da lei ou da Constituição Federal, ocorrer divergência na interpretação da lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. O prazo para interpor um recurso é de 3 dias contados da intimação da decisão. Não caberá recurso especial se a decisão tiver natureza interlocutória. Interposto o recurso especial contra a decisão do tribunal, a petição será juntada nas 48 horas seguintes e os autos conclusos ao presidente dentro de 24 horas. O presidente, em 48 horas de recebimento dos autos conclusos, proferirá uma decisão fundamentada admitindo ou não o recurso. Admitido o recurso, será aberta a vista dos autos ou ao recorrido, quando for o caso, para que, no prazo de 3 dias, apresentes as suas contrarrazões. Transcorrido o prazo do segundo, de 3 dias, né? Na verdade, 3 dias. Os autos serão remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Próximo recurso repetitivo. Especial repetitivo. 165A. Sempre que houver motivo de duplicidade de recursos especiais eleitorais com fundamento em idêntica questão de direito, o presidente do tribunal selecionará 2 pessoas ou mais recursos representativos. Não é 2 pessoas, é 2 recursos. Representativos de controvérsia que serão encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral para fins da afetação, determinando a suspensão da tramite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado. O interessado pode requerer ao presidente que exclua da decisão de intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Da decisão que deferir o requerimento referido no parágrafo 1, caberá apenas agravo interno. Somente podem ser selecionados os recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Este artigo não se aplica aos feitos que versem ou que possam
ter reflexo sobre inelegibilidade, registro de candidatura ou diplomação e resultado ou anulação de eleições. Agora sobre o agravo de recurso especial. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor agravo em recurso especial dentro de 3 dias contados da publicação da decisão em petição dirigida ao presidente, cujo processamento se dará nos próprios autos. O agravado será intimado de imediato para oferecer resposta no prazo de 3 dias. Após o prazo de resposta, o agravo será remetido ao Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do tribunal não poderá negar seguimento ou agravo em recurso especial, ainda que interposto fora do prazo legal. O agravo contra a decisão que inadmitir o recurso especial interposto contra a decisão interlocutória deverá ser apresentado no sistema eletrônico do processo pelo agravante que o autuará na classe de petição, prosseguindo o curso das demandas nos processos nos autos principais. A petição de interposição de agravo deverá ser instruída obrigatoriamente com cópia da decisão recorrida, certidão de intimação e procurações outorgadas pelas partes, petição de interposição do recurso denegado e a decisão agravada. A Secretaria deverá certificar a presença ou não das cópias obrigatórias indicadas no primeiro parágrafo, devendo trasladas ao caso ausentes. Voltando no primeiro parágrafo, que cópia está falando aqui? Cópia da decisão recorrida, e uma cópia da certidão intimada ou uma cópia das procurações outorgadas. Ok. Aplicam-se ao agravo descrito no caput as demais regras previstas no 166 desse regimento, que é a coisa que a gente está lendo agora, né? O disposto, a gente está no 66B, tá? O disposto no 166 aplica-se aos agravos que versarem sobre matéria penal e processual penal. Da restauração de autos, 167. Agora, sobre o que é a restauração dos autos. Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o relator, de ofício a qualquer das partes ou ao Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração. Tratando de processo findo, caberá ao presidente promover a restauração dos autos. Observar-se-á no que é aplicável conforme natureza da matéria, a lei processual civil ou penal. Sob disposições comuns dos processos. E depois vai ter aquela coisa dos prazos, né? 171A. A petição inicial deverá conter os requisitos constantes da legislação processual a ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O relator, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 3 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. O relator, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 3 dias, a emenda ou complete, os erros, ou complete o treco que está faltando, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Voltando. Se o autor não cumprir a diligência, o relator indeferirá a petição inicial. Indeferida a petição inicial, o autor poderá interpor agravo interno facultado ao relator o prazo de 5 dias retratar-se. Se não houver retratação, o relator mandará citar o réu responder ao agravo. Sendo provido o agravo interno, o réu será intimado para apresentar contestação. Não interposto agravo interno, o réu será intimado de trânsito em julgado da decisão.
A Secretaria observará as diretrizes estabelecidas em resolução editada pelo próprio Tribunal para tramitação de documentos e processos sigilosos, sem prejuízo da regulamentação do próprio Tribunal Superior. Os atos meramente ordinatários, independentes de despachos, devendo ser praticados de ofício pelo servidor da Secretaria, nas hipóteses previstas em lei ou em ato normativo deste Tribunal, podendo ser revistos pelo magistrado quando necessário. 171F. Na impossibilidade de atuação do defensor público na defesa de necessitado, o membro do tribunal poderá nomear defensor dativo ou nomear um advogado voluntário. Não estava impossível de ter definição o que o defensor fazia, defendesse, né? É obrigado sempre ter que ter um defensor ou um advogado, certo? Não tem defensor, tem que chamar um defensor dativo ou um advogado voluntário. Os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo serão pagos pelo servidor pelo Poder Executivo e calculados com base na tabela editada pelo Conselho de Justiça Eleitoral Federal a critério do membro. O cadastramento, nomeação e autuação de advogados voluntários observarão o disposto nos atos normativos específicos expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça e por este Tribunal. Dos prazos. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei ou neste regimento conforme o caso. Quando a lei ou este regimento forem omissos, o relator determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Nos feitos não regidos pela legislação processual eleitoral, tais como execução fiscal ou fase de cumprimento de sentença, serão aplicados os prazos previstos no Código de Processo Civil ou em outras leis específicas conforme o caso. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo relator, será de 5 dias o prazo para determinação para a prática de ato processual a cargo da parte. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Nos feitos eleitorais, os prazos processuais serão computados da forma contínua, não se suspendendo aos finais de semanas e feriados. Salvo disposição em contrário, os prazos processuais serão contados excluindo o dia de começo e incluindo o dia de vencimento. Sempre assim, né? Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte e se coincidirem com os sábados ou domingos ou feriados para um dia com o dia que expediente forense for encerrado, antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver disponibilidade dos sistemas eletrônicos de processo nos termos da lei e das resoluções editadas por este tribunal, exceto se houver disposição legal em contrário. Durante o período definido no calendário eleitoral, os prazos processuais relativos aos feitos que tratem de registro de candidaturas, representações, reclamações e pedidos de direito de resposta são peremptórios e contínuos, podendo seu termo inicial ou final recair aos sábados, domingos e feriados nos termos das resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Será de 10 dias o prazo para que os juízes eleitorais prestem as informações, cumpram as requisições ou procedam às diligências determinadas pelo tribunal por seu presidente, pelo corregedor ou relator, se o prazo não for fixado previsto em lei ou neste regimento. Quando a intimação ocorrer por publicação no Diário de Justiça Eletrônico ou por edital, os prazos fixados por hora devem ser convertidos em dias para fins de contagem. Próximo capítulo 20. Das citações, intimações, notificações e comunicações. Já está acabando, faltam 10 páginas. As citações, intimações, notificações e comunicações serão realizadas na forma como dispuser a legislação eleitoral, incluída as resoluções editadas pelo supletivamente, editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e por este tribunal, observando-se subsidiariamente e, caso, desde que haja compatibilidade sistêmica, as citações, intimações, notificações e comunicações poderão excepcionalmente ser feitas conforme determinação do relator ou do presidente do tribunal em razão de peculiaridades do caso concreto.
O tribunal usará o Diário de Justiça Eletrônico como um instrumento oficial de publicação dos seus atos judiciais, também dos administrativos, e também usará o diário para comunicações em geral. Não haverá republicação de um ato no Diário de Justiça Eletrônico se não forem observados os requisitos considerados pela lei como essenciais ou quando a irregularidade anotada afetar a substância do ato praticado. A republicação realizada no Diário de Justiça Eletrônico implicará a reabertura do prazo. A comunicação das decisões será feita por qualquer meio admitido na legislação e instrução eleitorais e processuais comuns a critério do relator ou presidente conforme disposto, conforme o caso. Sobre as audiências agora. O relator realizará as audiências necessárias à instrução dos feitos, presidindo em dia e hora por ele designado e intimadas as partes e ciente o procurador. O procurador regional eleitoral das audiências lavrar-se-á termo que conterá em resumo o que nelas ocorrer, bem como, por extenso, os despachos e as decisões proferidas. Ocorrendo a gravação da audiência em meio digital, o arquivo eletrônico também será juntado aos autos, assegurando-se às partes interessadas o rápido e integral acesso a este acervo público. As audiências serão públicas. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, o relator poderá autorizar a presença exclusivamente das partes ou de seus advogados, ou somente destes e do Ministério Público. Nas audiências do poder de polícia competente, ao relator que determinará o que entender conveniente à manutenção da ordem. Capítulo revogado. Capítulo da tutela provisória. Os pedidos de caráter antecedente de tutela provisória serão autuados em classe própria e serão processados na forma prescrita no Código Processual Civil, no que couber. São cabíveis os recursos previstos na legislação eleitoral que disciplinar a ação principal nos prazos nela estabelecidos. Os pedidos de tutela provisória apresentados de forma incidental em relação a feitos em tramitação serão formulados por meio de petição e elaborada nos autos do processo principal. Próximo prazo de cumprimento de decisão condenatória. A fase de cumprimento de decisão condenatória de obrigação de fazer, de não fazer e de entrega de coisa ou de pagar quantia certa será regida pelo Código de Processo Civil e no que couber por este regimento. Os sistemas eletrônicos de processos judiciais e administrativos. O ajuizamento e a tramitação das ações judiciais de competências originária ou recursal deste tribunal se darão exclusivamente por meio do sistema eletrônico adotado no âmbito da Justiça Eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral. A implementação e utilização do referido sistema seguirão as normas expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, podendo o tribunal atuar de forma supletiva mediante a edição de atos normativos próprios. Os documentos e processos administrativos tramitarão em meio eletrônico nos termos dos atos normativos específicos editado pelo tribunal. Próximo sobre a súmula. A jurisprudência afirmada pelo tribunal será compendiada na súmula do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Poderão ser inscritos na súmula os enunciados correspondentes às decisões firmadas por unanimidade dos membros componentes da Corte em um caso
ou por maioria absoluta, ou pelo menos 2 julgamentos concordantes. A edição do enunciado da súmula pode ser proposta por qualquer membro do tribunal por ofício e será processada nos seguintes moldes. A proposta será autuada e distribuída ao presidente do tribunal. A Secretaria prestará informações no prazo de 10 dias, podendo sugerir outra redação para o enunciado. A inclusão da súmula de enunciados decretada o parágrafo 1 deste artigo será deliberada pelo plenário, sendo necessário pelo menos 5 votos favoráveis dos membros do tribunal para sua aprovação. A súmula conterá, além dos enunciados, os procedentes que lhes deram origem. Os enunciados da súmula, seus adendos e emendas datados e numerados serão publicados 3 vezes no Diário de Justiça Eletrônico em datas sucessivas. Parágrafo único. As edições ulteriores da súmula incluirão os adendos e emendas. A citação da súmula pelo número correspondente dispensará perante o tribunal a referência a outros julgados no mesmo sentido. Os enunciados da súmula prevalecem e serão revistos na forma estabelecida neste regimento. Qualquer dos membros poderá propor, em novos feitos, a revisão de jurisprudência compendiada na súmula, sobrestando-se o julgamento, se necessário. Falta só 4 páginas. A alteração ou cancelamento do enunciado da súmula será deliberados pelo plenário, sendo necessários pelo menos 5 votos favoráveis dos membros do tribunal para sua aprovação. 3. Ficarão vagos com a nota correspondente para efeito de eventual restabelecimento os números dos enunciados que o tribunal cancelar ou alterar, tomando novos números os que forem modificados. Próximo, finalmente terminou esse título aí de recursos e coisas. Agora a apuração das eleições e expedições de diplomas. As eleições serão apuradas com observância do disposto na legislação eleitoral e nas instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal, por proposta de qualquer dos seus membros, também proverá sobre a expedição de instrução sempre que necessário. Os eleitos para os cargos de governador e vice-governador e senador, deputado federal e deputado estadual, assim como os respectivos suplentes, receberão diploma em sessão solene do tribunal convocada pelo presidente. Parágrafo único. Os diplomas serão assinados pelo presidente do tribunal e conterão os dados previstos na legislação eleitoral vigente. Da Secretaria agora. Título da Secretaria, super importante. A Secretaria do Tribunal funcionará sob a direção do diretor-geral, nomeado pelo presidente para este fim, e seus cargos criados por lei serão preenchidos na forma determinada pela legislação e disposições pertinentes. Parágrafo único. As atribuições da Diretoria-Geral e das Secretarias do Tribunal, bem como as disposições sobre a ordem interna, constatarão do regulamento interno da Secretaria, aprovada pelo Tribunal. Das disposições finais e transitórias. Não há protocolo integrado na circunscrição eleitoral do Estado, devendo as petições serem protocolizadas diretamente no juízo a que se destinam ou na instância em que o processo estiver em tramite. Em caso de descumprimento do disposto no caput, a Secretaria Judiciária intimará o subscritor de que, nada sendo requerido em 5 dias, a petição e os respectivos documentos serão desentranhados e descartados. 190. A disponibilização de movimentos processuais referentes a processos físicos no sítio eletrônico do Tribunal tem caráter meramente informativo. Não produzem efeitos legais. Para ter efeitos legais tem que ser publicado no Diário de Justiça, tá? 193. Quando houver processos físicos, a distribuição será feita por classes por meio de sistema informatizado, segundo a antiguidade de membros da Corte, de modo a assegurar a equivalência dos trabalhos por rodízio. Não entendi. As petições relativas a processos físicos em tramitação ou arquivados
independentemente de endereçamento, serão juntadas de ofício aos respectivos autos e submetidas à apreciação do relator ou do presidente de acordo com a competência para a fase processual. Os feitos eleitorais são gratuitos, não incidindo custas ou preparo, assim como a expedição de certidões e outros documentos, ressalvadas as exceções legais. As certidões de documentos existentes na Secretaria do Tribunal serão fornecidas no prazo de 15 dias mediante requerimento em que se aprove o legítimo interesse. No ato em que se realizarem eleições, o presidente solicitará ao Tribunal de Justiça a suspensão de férias e outros afastamentos dos juízos de direito que exerçam função eleitoral a partir da data em que julgar oportuna. As gratificações a que se fazem jus aos membros do Tribunal e o Procurador Regional Eleitoral serão devidas por sessão, a que efetivamente comparecerem, não cabendo a sua percepção por motivo de férias, licença ou afastamento de qualquer natureza, salvo o disposto no artigo 58, parágrafo 5 desse regimento, que eu não vou lá procurar o que está escrito lá. Falta só uma página. Artigo 200. Qualquer membro do tribunal poderá apresentar emendas ou sugerir alterações a este regimento, mediante proposta por escrito que será distribuída ao presidente, o qual encaminhará essa proposta que foi escrita para ser votada numa sessão previamente designada para fim de mudar o regimento, com a presença de todos os integrantes do tribunal, é claro. Daí ficará a critério do próprio presidente a constituição de comissão específica para exame da matéria proposta. Ou seja, uma comissão específica, você vai precisar fazer pesquisa se é necessária essa mudança. A alteração do regimento, ainda que para corrigir esse erro material, necessita para sua aprovação de assentimento da maioria dos membros do tribunal. Legal, né? Basicamente, mesmo que for só para corrigir um erro do próprio regimento, é necessário que tenha aceitação de a maioria dos membros. 201. As dúvidas suscitadas na aplicação desse regimento serão encaminhadas pelo presidente à decisão do tribunal. Nos casos omissos, serão aplicados subsidiariamente os regimentos internos do Tribunal Superior Eleitoral e também do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ordem indicada. Primeiro TSE e depois TJ do Estado. E 203. Esse regimento entrará em vigor no prazo de 30 dias contados de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Sala das Sessões, 27 de novembro. Isso eu estava lendo as disposições finais e nem percebi, cara. Bom, e assim finalmente terminamos. Somos incríveis, poderosos e muitos estudânticos. Terminamos o regimento interno, no artigo 203, né? Eba! Agora, terminando todos os conhecimentos específicos que tem que estudar, por um regimento, por um Tribunal Regional Eleitoral, Constitucional, Administrativo, Arquivologia também, e regimento interno. E tinha mais alguma coisa? Não, só isso mesmo, só tinha essas 4 coisas. Tinha o Código Eleitoral, mas ele não está aqui nesse conhecimento que eu tô aí, nessa apostila que eu tenho aqui, né? Então, tchauzinho.